Na palavra, a gente consegue ver muito clara e diretamente duas ressurreições. Primeira ressurreição, tribunal de Cristo. Segunda ressurreição, trono branco. Tudo isso nós vamos ver em Apocalipse 20, do 4 ao 6. Em qualquer outro texto, em qualquer outros argumentos sobre outras coisas, as interpretações elas podem acontecer, girando pensamentos diferentes. Mas na questão das ressurreições, não tem como fugir porque é muito direto. Não tem outra parte na escritura que vai falar de uma terceira ressurreição, ou quarta, ou apenas uma. Em Apocalipse 20, do 4 ao 6, vai falar muito claramente de dois tipos de ressurreições que nós vamos ler agora. Apocalipse 20, do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente tem pessoas que deram testemunho, não colocaram a marca da besta, morreram, não adoraram a marca, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, então seja, antes do milênio. Mas os outros mortos não reviveram. Versículo 5 aqui, ó. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que deram testemunho, morreram e reinaram com Cristo, eles fizeram parte dessa primeira ressurreição. Os outros mortos, eles não ressuscitaram, e a Bíblia diz que eles vão ressuscitar depois do milênio. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, aqueles que venceram a besta, que deram seu testemunho, esses vão viver e reinar. Esses estão fazendo parte da primeira ressurreição, ou seja, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos prestar atenção agora? Sobre estes não tem poder a segunda morte. Segunda morte não tem poder quem faz parte da primeira ressurreição. Qual é a ordem dessa ressurreição? Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 17. Aqui em Tessalonicenses, nós vamos ir direto para o texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca da fé dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os vivos não vão preceder os mortos. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ordem da ressurreição, os que morrerem em Cristo, os mortos, ressuscitam primeiro, depois os vivos. Versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, ou seja, a ordem é essa: os mortos ressuscitam primeiro e depois os vivos. Essa é a ordem da primeira ressurreição, lá no tribunal de Cristo. E sobre estes, a segunda morte, Apocalipse 20, versículo 6, a segunda morte não tem poder. Os outros mortos não reviveram,
até que se completassem os 1000 anos. Primeira ressurreição, a morte não tem poder. Primeiro os mortos, depois os vivos. Depois o restante, os outros mortos, eles não reviveram e eles vão reviver somente depois dos 1000 anos. Na segunda ressurreição, trono branco. Muito claramente, duas ressurreições, ok? No vídeo do Natan, a visão pré que eu entendi pela pregação dele foi a seguinte: antes dos 7 anos da tribulação, vai acontecer o arrebatamento da igreja, onde ele vai denominar que os mortos em Cristo, a igreja são mortos em Cristo, antes dos 7 anos, que é o arrebatamento. Aqui tem ressurreição, quem está vivo vai ser transformado, só que esses são os que estão em Cristo, ok? Primeira ressurreição. Durante a tribulação, vai acontecer conversões, que são os decapitados, né? Que a gente vê na final da tribulação, existe ali uma ressurreição. O Natan disse que os decapitados serão arrebatados aqui no final, e os santos que não são santos, que não morreram em Cristo, mas que são de Cristo, eles ressuscitam aqui. Segunda ressurreição. E depois ele diz que lá no final do milênio ressuscita os ímpios, muito claramente dizendo que tem terceira ressurreição. Muito claro até aqui, né? Incluíram mais uma ressurreição, onde a Bíblia só fala de 2, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A Bíblia fala que, no versículo 6 de Apocalipse 20, que quem participa da primeira ressurreição, a segunda morte, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, aqui. Porque a segunda morte não tem poder sobre eles. O Natan disse que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar aqui junto com os decapitados. Ou seja, os santos do Antigo Testamento estão fazendo parte da segunda ressurreição. Logo, eles não fazem parte da primeira. Se eles não fazem parte da primeira, a segunda morte vai ter poder sobre eles. Terceiro ponto. Em Apocalipse 11, do 15 ao 19, vai ter o toque da sétima trombeta. No versículo 18, vai dizer assim: eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que dormem, e aos que temem o teu nome. Então, na sétima trombeta, os profetas estão recebendo os seus galardões. Então, quem foi arrebatado aqui em Cristo, o Natan disse que os santos ou os profetas do Antigo Testamento ressuscitaram aqui, então eles ressuscitaram na frente, até mesmo do tempo de que os profetas iriam receber os seus galardões. Mas ele também não explica se aqui tem galardão, o que acontece aqui. Mas a palavra está dizendo que na sétima trombeta é o tempo de dar galardão aos profetas. Mas, segundo a pregação do Natan, os santos ressuscitam com os decapitados, os santos do Antigo Testamento, na segunda ressurreição. Então, aqui ressuscita primeiro e na frente desses aqui. Esses aqui acabam recebendo o galardão depois.